Oi galera, aqui é a professora Tanai e nós estamos aqui para mais uma aula de redação, mais uma aula sobre a competência de correção do Enem e nesse caso nós vamos falar sobre a competência de número 3. O que a competência de número 3 traz para a gente? Informação e argumentação, ou seja, traz essa mistura entre esses dois elementos. E a questão é, o que são esses dois elementos? Como eu já falei para vocês, a gente está fazendo essas aulas de competências baseadas no material que os corretores têm à disposição deles, né? E que agora está à disposição de vocês, que nesse material eles explicam todos os detalhes, todas as minúcias da correção da redação. Nesse caso, a competência 3, ela é resumida e explicada dessa forma: selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, eu tenho a primeira ação, a segunda ação, a terceira ação e a quarta ação referente à construção de um pensamento, a construção de um nível de informação. Então, olha só, informações, fatos e opiniões. Por quê? Porque a gente está falando de informação e argumento. Então, estamos falando da mistura entre esses dois momentos da redação de vocês. Onde que vocês vão fazer essa mistura? Em 3 parágrafos, tá? Então, essa mistura vai vir na introdução. Essa misturinha entre informação e argumento vem no desenvolvimento 1 e vem no desenvolvimento 2. Por que na conclusão não vem essa mescla entre informação e argumento? Porque na conclusão vocês não podem dar informação nova. Ou seja, no máximo vocês vão retomar alguma informação. O que isso quer dizer? Que o foco da conclusão é a argumentação. É você reforçar esse argumento. Aí você vem para a conclusão, ok? Então, na introdução, no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, um equilíbrio entre informação e argumento. Na conclusão, somente o argumento. Para fazer esses parágrafos, você tem 3 ações a serem feitas para apresentar fatos, informações e seu posicionamento. Além disso, lá no material, o que eles dizem para vocês? Espera-se que nessa etapa de escolaridade, ou seja, a etapa de escolaridade é você, terminou o ensino médio, porque o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, ele é previsto para pessoas que estão no final do ensino médio, no final do seu estudo. Ele é previsto para pessoas que já complementaram esse estudo, mas não é que só pode fazer quem complementou. É que eles pensam nisso na questão de conteúdo, tá, gente? Então, eles vão cobrar coisas que foram estudadas, que foram trabalhadas ao longo da sua formação durante o ensino médio, tá? Então, nessa etapa de escolaridade, espera-se que o participante seja capaz de selecionar argumentos mais adequados, capaz de relacionar esses argumentos, capaz de organizar esses argumentos de forma clara e estratégica, além de interpretar bem esses argumentos e desenvolvê-los para uma efetiva defesa do ponto de vista. Então, quando se fala em organizar de forma clara e estratégica, nós estamos falando de um planejamento textual. Ou seja, para ter uma boa estratégia de organização de informações, para ter uma boa estratégia de organização de opiniões, é preciso ter um planejamento de texto. Já vamos falar sobre isso também. Essa habilidade diz respeito ao processo de escolher, a partir do repertório disponibilizado pelos textos motivadores ou do seu próprio repertório, olha aqui, construído ao longo da vida escolar do participante, por exemplo, escolher as informações, os fatos, as opiniões e argumentos relacionados ao tema proposto e ao seu ponto de vista. A finalidade dessa etapa, como aponta Serafini, é de deixar à mão todo o material que poderá ser trabalhado no texto,
deixar à mão todo o material que pode ser usado ao longo do texto. Então, o que isso significa? Que vocês vão ter que fazer antes de escrever o rascunho, listar informações, tá? Então, vocês têm que listar informações e vocês também têm que listar, ou seja, tem que listar, fazer listas, certo? Por quê? Porque as listas vão dar uma visibilidade das ideias para vocês e a partir dessa visibilidade vocês conseguem fazer escolhas mais pertinentes. Ou seja, gente, essa parte, ela tem a ver com o ato de selecionar, que é uma das primeiras coisas que é listada. Então, o que vai acontecer? Não quer dizer que cada uma dessas ações tem que ser feita separadamente. Você vai acabar fazendo essas ações, né, promovendo tudo isso ao mesmo tempo. Então, o que a gente faz? Vou falar uma coisa que eu já falei, mas eu sou muito teimosa, como eu também já falei para vocês. Então, eu fico insistindo. Olha só, você vai chegar lá na prova, vai abrir a prova de redação, vai ler os textos de apoio e vai descobrir quais são os recortes permitidos possíveis para o tema, tá? E aí você vai fazer listas. Quem gosta de série, quem talvez já tenha visto Gilmore Girls, sabe que a Rory sabe que a Rory, ela é uma personagem que ela adora fazer listas para todos os assuntos. Então, posso ficar ou não com o Jim? Daí ela faz uma lista de prós e contras. Então, gente, desenvolvam a mania de fazer listas como essa personagem. Não vou falar o nome dela de novo para não passar vergonha de novo, né? Então, listas, brainstorming, façam um mapa mental. Chegou na prova, baixa a cabeça e faz lista. Vocês vão fazer duas listas. Uma lista de ideias relacionadas ao tema. Então, vocês vão organizar. Vou dar um exemplo, né? Tô lá falando sobre o tema de obesidade. E aí eu penso, beleza, em relação à obesidade, o que eu posso pensar aqui? Eu tenho hoje uma obesidade por conta de uma problemática do consumismo e do capitalismo com os fast foods. Botei lá fast food na minha lista. Depois eu desço e coloco assim, falta de amparo das escolas e instituições. Por quê? Porque muitas escolas têm merendas completamente desequilibradas na questão de nutrientes, porque as escolas privadas têm cantinas que às vezes vendem coisas que são proibidas. Coloco também um preconceito em relação à obesidade, coloco a ideia da gordofobia. E aí eu vou fazendo uma lista de tudo que tem a ver com esse assunto, de ideias que eu tive sobre esse assunto. Depois eu vou fazer mais uma lista. Essa lista, ela vai ser uma lista de informações. Ah, e o que eu lembro em relação à obesidade? Ah, tem um documentário Muito Além do Peso, boto ali na minha lista. Tem a questão também do próprio capitalismo e da chegada dele no Brasil, a questão dos fast foods, coloco ali a data. Coloco o conceito de fast food que eu lembro, que vem muito com a Segunda Guerra, por conta da falta de tempo que se tinha para se alimentar, então essa comida mais instantânea. Ou seja, eu estou organizando algumas informações, algumas ideias, para que eu possa fazer essa seleção do que vai na minha redação, tá? Depois disso, eu venho para outra etapa, que é relacionar essas ideias. Eu vou fazer a escolha disso. Também é preciso que o participante seja capaz de relacionar os argumentos no plano sintático-semântico, ou seja, eles têm que fazer sentido com o tema. Fazer sentido, tem que ter a ver, tá? Então, no plano sintático-semântico, de forma a guiar o leitor até o seu ponto de vista. É importante, portanto, que o participante saiba estrategicamente encadear as ideias de forma progressiva, deixando claro o caminho que percorreu e pelo qual o leitor também deve seguir a fim de alcançar seu ponto de vista sobre o tema. Para isso, é necessário desenvolver seus argumentos previamente selecionados de forma que efetivamente contribuam para a sua argumentação. Então, você desenvolve os argumentos previamente selecionados, por isso a lista. Argumentos não desenvolvidos deixam para o leitor a tarefa de relacionar as ideias do texto, o que pode tornar a comunicação confusa. Então, como é que você faz essa relação? A partir do momento que você fizer as suas listas, o que vai acontecer é que você vai fazer escolhas, né? Você vai selecionar. Então, após essa seleção, você vai relacionar o quê? Escolhi falar sobre o padrão do consumismo no meio de uma sociedade capitalista.
preciso relacionar o que essa minha ideia vai comprovar. E relaciono a minha ideia com alguma informação da minha lista. Vou lá e escolho a minha outra ideia, a minha outra tese. Relaciono essa minha tese e escolho uma informação para relacioná-la. Então, a partir do momento que vocês fazem essas escolhas, vocês já estão relacionando uma argumentação, uma tese, uma teoria, uma hipótese que você tem sobre o tema com uma informação pertinente àquilo que você quer falar, tá? Então, isso que é relacionar, é você fazer essas escolhas, certo? A outra ação é organizar, isso aqui é muito importante também. Além de selecionar, que é a atitude 1, relacionar, que é a atitude 2, corretamente informações, fatos, opiniões e argumentos, é necessário hierarquizá-los, observando quais deles funcionarão como argumentos mais importantes e quais serão complementares aos primeiros, definindo a maneira mais estratégica de apresentá-los. É dessa forma que o projeto de texto do participante se torna evidente ao avaliador. Então, projeto de texto, hierarquia. Nessa etapa, o participante também organiza os seus argumentos considerando a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Mas é necessário que nos lembremos de que essa estruturação básica do texto, introdução, argumentação e conclusão, não é alvo de avaliação na competência 3, pois já é analisada na competência 2, que é a adequação. Tá? Que avalia o tema, tipo de texto e uso de repertório. Na competência 3, avaliamos se o participante realiza uma hierarquia produtiva dos argumentos, demonstrando que sabe utilizar a situação de produção para defender seu ponto de vista. Como que funciona essa hierarquia? A partir do momento que você escolhe quais são as teses que você vai falar e escolhe quais são as informações que você vai colocar no seu texto relacionadas a essa tese, ou seja, depois que você selecionou o que você quer falar, depois que você fez a relação entre as teses e as informações, você tem que organizar uma hierarquia, uma ordem para como elas vão aparecer. Vou dar um exemplo de ordem aqui para vocês, ó. Vamos pensar então, de repente, num desenvolvimento 1, que vai abordar um contexto de história, certo? E um desenvolvimento 2, que vai abordar um contexto da atualidade. O que isso significa aqui pra gente? Quando você quer fazer uma redação de cunho histórico, você tem que fazer no D1 o passado e no D2 o presente. Por quê? Porque senão você começa a reflexão de um tema que é uma problemática atual, você traz essa discussão da atualidade no desenvolvimento 1 e de repente no desenvolvimento 2 você passa para essa problemática que já existia no século passado. E aí você joga o seu corretor para o século passado, vai para a conclusão e finaliza a sua reflexão. O que aconteceu? O corretor ficou lá, no século passado. Então, uma forma de organizar a sua reflexão é você hierarquizar de forma que você traga o passado no desenvolvimento 1, mostre a evolução ou o retrocesso dessa situação e no desenvolvimento 2 que você feche a sua ideia com a atualidade. Isso é uma organização. Um outro tipo de organização pertinente é você fazer, por exemplo, isso aqui, ó, um desenvolvimento 1 de causas do problema e um desenvolvimento 2 de consequências do problema. Então, essa ordem, essa organização de ordem conta com essa ação que eles esperam de você, com essa capacidade de organizar as ideias de forma que elas façam sentido, que haja uma ordem, olha só, uma hierarquia, o que tem que vir antes, o que tem que vir depois, certo? E a última ação, mas que é a mais importante, vou até fazer uma nuvenzinha, vou até colocar uma estrelinha, não, isso aqui é um asterisco, vou até fazer um coração, vou até fazer uma exclamação, para você lembrar que essa ação é a mais importante. Percebam aí, faz o que eu dei. Então, olha só, o participante também deve ser capaz de interpretar informações, fatos e opiniões e argumentos corretamente, contextualizando-os em relação ao ponto de vista e ao tema. Ó, em relação ao ponto de vista e ao tema, indo além da simples reprodução de informações dos textos de base, motivadores ou de seu próprio repertório.
Essa tarefa garante que as ideias selecionadas sejam pertinentes para a defesa do seu ponto de vista. Argumentos mal interpretados podem confundir o leitor quanto ao ponto de vista defendido no texto, podendo inclusive invalidá-lo, uma vez que não contribuem efetivamente para a discussão. Então, o que a gente tem aqui? Para que vocês tenham uma construção bem feita de argumentos, uma construção bem feita de ideias, de teses, toda vez que vocês forem fazer o texto, vocês têm que trazer o quê? Vocês têm que trazer a informação e, de repente, logo depois já uma frase para interpretar essa informação. Então, toda a construção textual, ela vai se dar com essa mistura, como eu falei para vocês. A questão é, como que a gente pode trazer opinião e como que a gente pode trazer informação? Você pode fazer em duas ordens. Então, olha só. Você pode fazer em duas ordens. Você pode fazer assim, ó. Traz a introdução da ideia, né? Tá lá no desenvolvimento 1, então presta atenção nessa estrutura. Tá lá no desenvolvimento 1. Apresentou para o seu corretor de novo qual é o tema e a tese 1. Colocou um ponto. E aí você pode colocar um conectivo explícito para mostrar que vai exemplificar. A exemplo disso. A exemplo disso, aí você traz alguma informação. Terminou de colocar a informação, coloca um ponto e coloca. Nesse sentido, e aí traz a sua explicação, ó, mais uma explicação sua do que isso tem a ver com o que você está falando. O que essa informação tem a ver? Então aqui você tem uma info, eu já falei isso para vocês, e você tem o seu tema. Você tem que construir uma ponte entre um e outro. Nossa, olha a minha ponte que linda. Eu vou desenhar uma ponte para vocês, vou me dar esse trabalho. Aqui as grades da nossa ponte. Meu Deus do céu, gente. Aqui a ponte, aqui é o corrimão, né, gente? Pelo amor de Deus. E aqui a água. É uma jangada ao contrário. Então você tem que fazer essa conexão entre a informação e o tema. Essa ponte, esse link, certo? Então é um jeito de você fazer. Não precisa ser nessa ordem. Tipo assim, não precisa ser a informação e depois a explicação. Também dá para fazer assim, ó. Também dá para fazer assim, ó. Traz na introdução o tema mais a tese 1 ou 2. Tese 1 ou a tese 2. E traz a sua opinião, tá? Sendo assim, essa situação é degradante, incoerente, tal, tal, tal. Ponto. E aí traz o exemplo disso. Então não tem problema você fazer nessa ordem também, caso queira. Mas lembre sempre que tem que ter essa parte de explicação e tem que ter essa parte de informação, ou ao contrário. Não precisa usar sempre o exemplo disso, pode usar outras expressões que deem conta de trazer exemplos. Por exemplo, consoante esse assunto, o pensador fulano de tal, de acordo com. Então, são expressões que vocês podem usar para fazer a inserção de informações. Segundo fulano de tal, de acordo com, consoante a alguém. É muito chique o consoante, né? Então, são formas que vocês podem usar para se referir a alguma informação. Isso já ajuda vocês a explicitamente introduzirem algum dado para comprovar alguma tese. E sempre lembrem, você não pode ter só informação no seu texto, senão parece uma revista de atualidades, e você não pode ter só opinião no seu texto, senão é só raciocínio lógico, sem comprovação alguma de mundo, tá? Algumas expressões importantes para vocês terem uma noção, terem um acesso aí, né, para lembrarem, para prestarem atenção na hora de fazerem o texto de vocês. Existe um texto sem direção nenhuma ou com direção. Sem direção nenhuma é
opiniões confusas, tá? Então, as opiniões confusas tornam o texto sem direção, ou opiniões que não têm a ver com o tema, ou ainda informações sem sentido, que não tem nada a ver com o tema. É isso que faz o texto de vocês não ter nenhuma direção. Com direção, você tem opiniões pertinentes, tá? Boas opiniões, tem a ver com o tema. Boas opiniões não é um avaliador, um corretor. Opiniões, espera que eu comi um i. Não é um avaliador dizer, ah, não gostei dessa opinião. Não. Boas opiniões é ter uma opinião relacionada ao tema, tá? Linkada ao tema, tá? Ou que tenha boas infos. Tendo um ou outro já tá bom? Não, tem que ter as duas coisas boas, tá? Tem que ter um equilíbrio, lembrem do que eu falei. Isso tudo acontece se você tem um projeto de texto, tá? Isso tudo vai acontecer, vai se efetivar se você tiver realmente esse planejamento. Eu sei que o corretor não vai ver esse planejamento. Eu sei que ele não vai conferir se você fez ou não. Mas o seu texto vai fazer sentido e vai ficar muito claro para o corretor que houve esse planejamento. E, querendo ou não, se você tem o planejamento, você tem um desenvolvimento mesmo, D1 e D2, bem construídos, bem organizados, bem hierarquizados, tá? Então, esse projeto de texto, todo esse planejamento, você vai pegar um cantinho e vai fazer assim, ó, lá na sua folha, na sua prova. Teses, lista, infos, lista de infos. E aqui já faz uma lista de soluções, já que você está fazendo uma redação do Enem. Você vai fazer tópicos, vários tópicos do que você tiver. Soluções, soluções, soluções. E aí você vai escolher aquelas mais pertinentes. Eu vou escolher essa e essa eu vou linkar, eu vou escolher essa solução e essa solução. Quando você faz isso, gente, quando você coloca assim na folha e visualiza, fica muito mais fácil de fazer a escolha, porque você consegue transpor da sua ideia, da sua mentalidade, do seu pensamento para o papel. Então, fica tudo muito mais claro. É por isso que para estudar, muitas vezes, a gente trabalha com o quê? Com o brainstorming, que é uma chuva de ideias, com o mapa mental, tá? Por quê? Porque na hora que vocês estiverem planejando o texto de vocês, se estiverem treinando em casa, vai ter folha suficiente, vai ter espaço suficiente para fazer isso. Então, peguem na folha e coloquem lá no meio o tema, a frase do tema, tá? Acesso ao cinema. E vai puxando flechas para fazer essa correlação. Assim você consegue visualizar. É como se você colocasse, tirasse lá de dentro de você tudo que está lá, colocasse no papel para você se enxergar. Porque senão aqui, imagina uma linha toda enrolada, um emaranhado, emaranhado, emaranhado de ideia. Daí fica confuso mesmo. Nem você consegue desatar esses nós e nem o corretor. Ok? Então é isso, gente. Esta foi a nossa aula sobre informação e argumentação. E para fechar bem a aula, vou fazer uma lista aqui de tipos de informações que são viáveis no seu texto. Então, ó, essa foi a parte estrutural e agora vamos pensar em tipos de informações. Opa! E agora vamos pensar em tipos de informações que são plausíveis para o seu texto. História, tá? Então, dados históricos, vocês podem trazer o ano, vocês podem trazer o século, vocês podem trazer o nome do acontecimento. Dados estatísticos, caso seja um tema que precise muito desses números, como a obesidade, como o analfabetismo, entre outros temas. Vocês podem trazer toda uma parte cultural, tá? De cultura, que trabalha com literatura, com televisão, filmes, séries, novelas, tá? Aqui na literatura, alguns livros que trabalhem com obras de arte, como pinturas e esculturas. De repente, a parte que trabalhe com música. Vocês podem trazer também outras áreas do conhecimento, todas as áreas, inclusive, dependendo do tema, tá? As áreas do conhecimento é um tema de meio ambiente, traz a parte de biologia. É um tema mais de humanas, traz sociologia e filosofia.
Traz história, traz literatura, traz história da literatura, traz geografia, traz física, matemática, química, por que não trazer as exatas também, dependendo do tema? Então, tudo isso são informações plausíveis, adequadas. E aqui casa com aquilo que a gente falou no começo da nossa aula. É você escolher informações pertinentes ao tema. E se essas informações pertinentes ao tema tiverem a ver com outras áreas do conhecimento, melhor ainda, porque lembrem sempre, o Enem gosta de trabalhar com interdisciplinaridade, tá bom? Então agora sim, essa foi a nossa aula de informações, de opiniões, para vocês arrasarem na argumentação e na comprovação disso, beleza? Um beijo e até a próxima aula!